todos. É um privilégio realmente muito grande poder estar com vocês nesse sábado pela manhã, nesse lindo sábado pela manhã. O privilégio se estende um pouco, se transforma numa responsabilidade quando você está aqui para abrir a palavra de Deus e conversar sobre aquilo que Ele tem deixado para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar e para o fortalecimento de nossa vida espiritual. Esta igreja está terminando hoje 10 dias de oração e jejum. E quando se fala em oração e jejum, nós temos uma imagem, às vezes de uma forma bem tradicional, sobre jejum, sobre oração, principalmente de jejum. Deixar de comer, sentir um pouco de fome. Provavelmente isso aí possa levar nosso pensamento mais perto de Deus. Será que é isso mesmo? A oração é realmente um mistério. É um mistério. Nós oramos antes de dormir, oramos no de jejum, oramos, ou melhor, antes das refeições, e carregamos conosco uma imagem. Será que a oração realmente funciona? Como que é essa situação? Eu quero ler uma coisinha para vocês aqui, antes de começar as demais considerações. Eu quero ler uma coisa que está escrito em Isaías 58, versículo 3. É só um pedaço simples e pequeno disso aqui. Por que jejuamos nós? Disse o povo de Israel. E tu não atentas para isso? Em outras palavras, eu jejuo e não acontece nada. Outro dia, no final das 40 madrugadas, uma iniciativa maravilhosa da igreja, fazendo com que nós nos encontrássemos com Deus nas horas calmas da manhã, eu cheguei para uma pessoa e perguntei: e aí, como é que foi? Você fez também as 40 madrugadas? Ele olhou para mim e falou: fiz, mas não senti nada não. Eu falei: mas você queria sentir o quê? Levar um choque, cair um raio na sua cabeça? Alguma coisa aconteceu? O que é que você queria? As pessoas às vezes fazem meio levados a um tipo: vou fazer, mas espero que aconteça alguma coisa. O que a proximidade com Deus faz em nossa vida de palpável? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Estou aqui 10 dias orando, 10 dias, estou jejuando alguns dias desses, hoje estou em jejum, e agora não acontece nada? Mas sabe, Deus trabalha sempre num esquema, então, que vamos ver um pouquinho mais para frente nesse sermão. Deus trabalha em contrapartida, Ele espera alguma coisa de nós. Eu li um versículo de Isaías 58 e vou ler o primeiro versículo de Isaías 59, na sequência. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Deus não está reservando para si mesmo a possibilidade de ouvir a sua oração e salvar você, atender o seu pedido. A mão dele não está encolhida, não está fechada. Basta você pedir e ele abre a sua mão. E continua dizendo: nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Nunca pense que porque a sua oração não foi aceita, não foi atendida da maneira como você queria, significa que a mão de Deus está encolhida, fechada, e o seu ouvido está surdo, que ele não ouve aquilo que você fala. Ouve tantas pessoas, mas você, vejam bem que coisa, justamente você, ele não ouve. E nós às vezes desanimamos. Mas o versículo 2 diz o seguinte: o problema é que as suas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus. E os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele vos não ouça. Ele não ouve por um motivo simples: nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele não ouve porque ele não quer ouvir. Ele não ouve porque você, aquele sim, ele eu ouço, você não. Há um efeito de causa e consequência envolvido aqui.
Deus não ouve. Ouve. A mão dele está encolhida. Não está encolhida, está aberta para atender você. O ouvido dele está aberto para ouvir você. Mas as suas iniquidades fazem separação. Se interpõem entre você e Deus. Alguma coisa pode e deve ser feita sim. Sabe, gente, a oração, no fundo, a oração é um mistério. É um mistério. Em 1952, o cientista do século, Albert Einstein, estava dando uma aula na Princeton University, nos Estados Unidos, quando um aluno do curso de doutoramento perguntou ao famoso cientista: o que ainda existe no mundo que possamos pesquisar, que ainda não tenha sido motivo para uma tese original? Einstein ouviu, considerou com profundidade por um momento, e em seguida ele respondeu: sabe o que você pode pesquisar? Pesquise a oração. Alguém tem que decifrar esse mistério. Oração para Einstein era uma coisa palpável e era um mistério. Porque a oração é considerada a maior força à disposição do ser humano que existe. E eu fico pensando, como nós somos hábeis em negligenciar essa possibilidade. Por que será que no fundo, nós oramos tão pouco? Oramos pouco. A gente gosta de pesquisa, gosta de estudos. A gente gosta de questões acadêmicas, títulos. Ah, como a gente gosta disso. Certa vez um pastor foi fazer uma semana de oração numa universidade cristã, e ele disse: o tema da minha semana de oração, caiu um pouco d'água aqui, o tema da minha semana de oração vai rodear, vai abordar o seguinte: eu vou falar sobre a oração, a leitura da Bíblia e o testemunho. Quando você ora, você lê a Bíblia, você tem gás para testemunhar. Se você não ora, não lê a Bíblia, você vai testemunhar o quê? Por isso, eu sou meio desconfiado com certas iniciativas a respeito do trabalho missionário, quando nós não temos a Bíblia como nosso livro principal e não oramos a Deus para tê-lo como nosso guia. Você vai testemunhar de quê? E ele disse o seguinte: vou falar então essas três coisas: oração, leitura da Bíblia, testemunho. Ele fez a primeira noite a sua palestra, o seu sermão para os alunos, aqueles acadêmicos, futuros médicos. Quando ele terminou o sermão e ele estava saindo, um grupo de alunos o abordou. Esses alunos chegaram até ele e disseram o seguinte: pastor, nós ouvimos o sermão de hoje, a sua proposta, mas nós temos alguns questionamentos. O senhor sabe que nós somos uma faculdade de medicina, nós estamos devotados à área acadêmica, nós gostamos de estudo, coisas profundas, e o senhor veio falar sobre oração, leitura da Bíblia? O senhor não tem alguma coisa mais acadêmica, mais profunda, alguma coisa baseada em pesquisa, alguma coisa que possa estimular o nosso intelecto? Vai falar sobre oração e leitura da Bíblia? Essa superficialidade para nós acadêmicos? O pastor, ok, obrigado, saiu até um pouco cabisbaixo, foi para casa, preocupado. Chegou na sua casa, pensou sobre o acontecido, pensou sobre a proposta dos alunos, pensou sobre o seu tema, suas abordagens. Preocupado, na noite seguinte ele voltou, chegou diante da classe e disse o seguinte: ontem fui abordado por um grupo de vocês a respeito da minha proposta, da simplicidade da minha proposta, da superficialidade aparente de minha proposta, e que vocês queriam uma coisa mais profunda, vocês queriam uma coisa mais acadêmica, mais objetiva e sólida do que oração e leitura da Bíblia. Mas hoje é que trago para vocês algumas perguntas. Eu quero que vocês me digam como que eu posso levar uma vida sadia, ter uma mente sã, ter um corpo sadio e ter uma vida realmente boa.
Mas não me venha com essa história de comer bem, respirar e fazer exercício. Eu quero uma coisa mais profunda. Eu quero uma coisa mais acadêmica. Quero uma coisa mais objetiva. Sabe de uma coisa? Não existe. O básico da vida está na respiração. O básico da vida está na sua alimentação. O básico da vida está no seu exercício. Como é que você quer ser grande espiritualmente se você negligencia as coisas mais simples que existem? Oração, leitura da Bíblia e então o testemunho. E eu imagino que um dia, quando nós chegarmos no céu, Deus não vai conferir o seu título de doutorado, Deus não vai conferir as suas pesquisas acadêmicas, quantos livros você leu e os resumos que fez. Eu imagino, isso é uma especulação, mas que o julgamento de Jesus vai estar baseado numa coisa muito simples. Você se entregou corpo e alma na oração? Você privilegiou a conversa comigo, a intimidade comigo, através desse recurso que eu estou deixando para vocês, recurso maravilhoso, através da oração? Você está utilizando a oração na sua vida como eu quis que você utilizasse? Você falou comigo para eu poder iluminar a sua mente e você receber as respostas que eu deixei para você na Bíblia? A vida pode ser completa, a vida pode ser maravilhosa, mas você tem que tomar a iniciativa das coisas simples. Muitas vezes nós corremos atrás de coisas complicadas, deixamos as simples para trás e nós padecemos por falta de conteúdo, nós padecemos por decisões erradas, nós queremos estar no 10º degrau da escada, mas não queremos passar pelo primeiro. É impossível, não existe essa possibilidade. Jesus era um homem de oração, sabiam disso? Você olhar a Bíblia, você vai perceber que Jesus orava, e orava, passava longas noites e madrugadas orando. E você sabia que quando ele saía das suas orações, quando ele saía das suas noites de vigília, e ele juntava os discípulos olhavam para Jesus e percebiam que ele estava mais revigorado do que se ele tivesse passado a noite toda em oração, na cama, dormindo. Ele saía da noite de oração e praticava os seus maiores milagres no dia seguinte. Saía de uma noite completa de oração e as coisas aconteciam com um vigor. Não é de se espantar que os discípulos chegaram para Jesus e falaram o seguinte: ensina-nos a orar. Nós queremos o que o Senhor está demonstrando. E o próprio Jesus, que nós sabemos como ele era e o que ele fazia e a importância que ele tinha, ele era um homem de oração que dependia 100% do seu Pai. Eu nada faço por mim mesmo, ele falava. Jesus dizia, eu nada faço por mim mesmo. Olha que coisa interessante isso. Vocês sabiam que tudo, absolutamente tudo que Jesus fez, os seres humanos, os homens fizeram? Não havia segredo nenhum na vida de Jesus. Mas como assim, pastor? Jesus andava sobre as águas? E Pedro não andou sobre as águas? Mas pastor, Jesus multiplicava pães. E Eliseu não multiplicou 20 pães e serviu 100 homens? Mas Jesus curava. E João não curava? E Pedro? Mas Jesus lia pensamentos. E Pedro não leu os pensamentos de Ananias e Safira? Ah, mas Jesus ressuscitava. E Pedro não ressuscitou? Tudo que Jesus fez, os seres humanos fizeram. Qual o segredo então da vida de Jesus? É o segredo que os seres humanos negligenciam. A vida de oração que Jesus vivia. Quando nós vivermos como Jesus viveu e orarmos como ele orou, nós teremos o poder que ele teve. Isso está escrito em João 14:12. E vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores. Eu? Quem sou eu? Aqui no NASP, no meu cantinho. E agora você vem dizer que eu posso fazer obras maiores que Jesus? Não fale para mim isso, fale para Jesus. Foi ele quem disse isso. Você pode, há chances, quando você descobrir o tamanho e o poder que existe na oração, você vai praticar o que Jesus praticou, e a sua vida vai ser uma vida maravilhosa, maravilhosa. Sabe, F.B. Meyer, ele escreveu um pequenino livro,
pequenino, mas grandioso, chamado O Segredo da Orientação. Ele disse: a grande tragédia da vida não é a oração que não é respondida. A grande tragédia é a oração que não é feita. Porque nós nos arvoramos a posição de dizer, a oração, nós às vezes não falamos isso, nós até concordamos. Mas nós dizemos, a oração, mas sabe, ela é interessante, coisa e tal, é boa, preciso, mas você ora. Como é que você quer ter poder na vida se você diz que ora, mas não ora? Analise a sua vida e eu analiso a minha. Nós dizemos que a oração é importante, nós dizemos que oramos, mas nós oramos antes do almoço, oramos para dormir, e fazemos aquela oração que já é decorada, já é encaminhada para uma determinada situação da vida. O que Jesus quer na oração é que você coloque a sua mente na mente dele, e abra o seu coração como se você estivesse conversando com um amigo. Converse com ele. Ponha o seu sentimento, ponha a sua capacidade nas suas palavras, para que ele possa realmente ouvir a oração. Ao invés de nós fazermos isso, ao invés da oração se tornar alguma coisa que nós devemos fazer todos os dias, como respirar, comer, caminhar e falar, ela se tornou como uma pequenina caixa de vidro, que nós encontramos em algumas salas, em alguns prédios, em alguns corredores, vermelha com vidro na frente, e um martelinho do lado. E está escrito o seguinte no vidro: em caso de emergência, quebra o vidro. Será que nós não tratamos Deus da mesma forma? Em caso de emergência, converse com Deus. Quando a oração, na realidade, devia ser o respirar da alma. A Bíblia não diz trabalhai, estudai sem cessar. A Bíblia diz orai sem cessar. E se nós acreditamos na Bíblia, nós temos que priorizar os nossos valores. Essas coisas são realmente interessantes e são razão para nós gastarmos um pouco de tempo com elas. Sabe, a oração, como nós cantamos aquele hino Falar com Deus, na oração encontro calma, na oração encontro paz. Paz. Falar a Deus, orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Encontro paz. Que paz é essa que eu encontro na oração? Isso me faz lembrar um versículo conhecidíssimo da Bíblia, que se encontra num salmo. No Salmo 46, versículo 1 e 2. Sabe o que diz ali? Deus é o meu refúgio e fortaleza. Vamos parar aqui um pouquinho. Ora, nós acreditamos na Bíblia, e a Bíblia responde às nossas ansiedades, e a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Agora, não é interessante? Ali não está dizendo que você nunca vai ter doença, que você não vai passar por crise, que os seus problemas estão todos resolvidos quando você ora. Não, Deus é refúgio e Deus é fortaleza. E continua, socorro bem presente na angústia. Significa que a Bíblia está dizendo, você vai ter angústia. Vai haver momentos na sua vida que você vai precisar de socorro. Vai haver momentos na sua vida que você vai precisar de castelo. Vai haver momentos na sua vida que você vai precisar de refúgio, a despeito de você ser filho de Deus. E o Salmo 23 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A vida vai ter vale, a vida vai ter sombra e a vida vai ter morte. Mas não termina aí. Vamos analisar uma coisa. Nesse versículo, ele está interessado em provar para você e mostrar para você que existe paz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Você não vai ter medo. A crise vai vir, você vai precisar de refúgio, mas você não vai ter medo. Pelo que não temeremos, ainda que a crise seja tão grande,
Que os montes se abalem e se projetem por meio dos mares. Aquilo que você mais confiava, aonde você depositava a sua maior atenção, os seus maiores cuidados, pode deixar você na saudade. Pode chacoalhar e pode ir para o meio dos mares. Aquilo que você mais confia. Mas Deus é o refúgio e a fortaleza, e eu não vou temer. Percebem a segurança e a paz que vem da Bíblia? Mas há uma coisa subentendida que não está escrita aqui. É aqui que começa o perigo. Sabe qual coisa é essa? É o seguinte: Deus é refúgio e fortaleza. Mas me diga uma coisa: os refúgios e fortalezas são construídos. Quando é que você constrói um refúgio? Ninguém constrói refúgio em tempo de crise, em tempo de guerra. Você constrói refúgios em tempo de paz. Paz, quando você está em paz, é um momento de você construir refúgios. Hoje você está tranquilo. Hoje você está bem. Hoje papai está pagando o seu estudo, ou então você está tendo uma bolsa, ou você está trabalhando. É difícil, é pesado, mas você está respirando, você está bem, você é livre. Você pôs a sua roupinha, veio para a igreja, você pôs o seu terno, veio para cá, e você se senta, ar-condicionado, maravilha, sermão. Que bênção! Que bênção que nós estamos num refúgio. Que bênção que nós estamos em paz. Hoje é o dia de você construir aquilo que vai lhe trazer o socorro no momento que a crise vier. E a crise vai vir. A crise vai vir. Alguns meses agora, recentes, foi baixada uma lei na Bolívia, nosso país vizinho aí. Foi revogada uma parte dela um pouco mais tarde, tirando todos os direitos de qualquer pessoa que quisesse adorar algum Deus ali. Vizinho nosso aqui, Evo Morales. Vocês imaginem, nós estamos como Brasil, como país, atravessando uma crise moral, uma crise ética, uma crise financeira, uma crise de trabalho, de emprego, uma crise de segurança. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que acontece em todos os estados, São Paulo, o que acontece no Brasil todo. Todos nós nos sentimos ameaçados, inseguros, não sabemos como vai ser o nosso amanhã, estamos incertos no ano de eleição. E daí, o que é que vai acontecer? Agora, juízes ameaçando greve por motivos fúteis. No nosso país, o que vai acontecer na sua vida, o que vai acontecer na minha? Ainda estamos vivendo em uma relativa tranquilidade. Mas vocês já imaginaram, se a partir da próxima semana, uma lei fosse baixada, e é o seguinte: desse dia em diante, vocês não são mais livres. Desse dia em diante, vocês não podem mais atender a uma religião, vocês vão ter que ir para a escola, debaixo das cartilhas que eles vão oferecer para você, ainda que você seja aluno e não necessariamente pai. Os pais já estão arrepiados. Os alunos sentem que muitas coisas estão fora do seu sistema filosófico espiritual de vida. Mas daqui para frente, igreja é proibido, Bíblia, se alguém vir você com alguma Bíblia na mão, você vai ser preso. Se você conversar sobre a sua crença com qualquer pessoa que seja, vai ser uma infração à lei. O que iria acontecer conosco? Sabe o que iria acontecer? Com aqueles que se preocupam com a espiritualidade. Há muita gente que, num chacoalhão desse, simplesmente vai dizer, deixa a coisa acontecer. Mas a maioria que vem para a igreja sábado pela manhã com significado, com louvor, com honra, com glória a Deus no coração e quer sair daqui carregado, esses, sabe o que iriam fazer? Não tenho mais igreja. Vamos nos reunir quarta-noite escondidos em casa, eu tenho lá um porãozinho. Vamos orar para que essas leis sejam revogadas, por favor. Vamos fazer alguma coisa para que a nossa liberdade seja restituída, para que nós possamos viver de uma forma mais tranquila. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro, na segunda carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha ali. Versículo 1. E
E você pergunta, certo, pastor, estamos em crise, mas o que isso tem a ver com a oração? Vamos ver já. 2, versículo 1 diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui está. É uma exortação à igreja que a Bíblia nos dá. A igreja está sendo exortada a orar. Mas orar como e por quem? Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade no nosso país. É uma autoridade? Merece uma oração. Para quê? Para quê? E olha que interessante, olha o que a Bíblia fala em seguida. Para que todos os investidos de autoridade, para quê? Para que nós vivamos uma vida tranquila e mansa. Tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vocês estão percebendo a extensão da nossa necessidade? E eu pergunto para mim também, para todos nós. Nós oramos pelo Temer hoje pela manhã? Não estou dizendo se Temer está certo, se não está certo, se ele tem problemas ou não tem problemas, pessoais ou políticos, profissionais, não. Estou perguntando, você orou por ele para que Deus haja através dele? Vocês oraram pelos tribunais de justiça do nosso país, que tem o seu destino na mão? Hoje nós podemos orar de maneira como a Bíblia diz, para que nós tenhamos uma vida calma e tranquila, mansa e sossegada, que é o que nós estamos tendo hoje. Que pode ser retirado, mas pode ser postergado e lhe dar mais tranquilidade para terminar os seus estudos, para terminar os seus projetos e para testemunhar. Se nós orarmos. Ah, não, mas a Bíblia falou isso? Não, isso aí acho que ela falou para outros, não falou para mim. Será? Será que essa não é uma nossa obrigação? Como que nós vamos levar a nossa vida? Como que nós vamos responder aos apelos de Deus se nós não estamos dando valor a algumas coisas claras, meridianamente claras que Deus deixou para nós? Qual a atitude que nós temos que tomar então? Eu gosto muito da Bíblia quando ela menciona que é um recurso didático de Deus. Ele menciona uma postura gramatical que diz, se, então. Se você olhar a Bíblia, principalmente no livro de Crônicas, Juízes, tem muito se, então. Se você se comportar dessa forma, então acontece isso. Se você fizer isso, então. E sabe, existe um versículo no livro de 2 Crônicas, que vocês sabem de cor, mas ele é tão profundo, tão pesado, nós sabemos de cor, mas a minha preocupação é, será que nós estamos vivendo o que nós sabemos de cor? Será que nós estamos sentindo a importância, o peso de certas mensagens que nós sabemos de cor? Quanta coisa a gente sabe de cor, mas não pratica. Quer saber uma coisa que nós sabemos de cor desde o pré-primário, desde o jardim da infância? Sabemos de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem daqui não sabe isso? E eu pergunto para vocês, se o Senhor é meu pastor e nada faltará, por que é que nos falta tanto? Por que é que nós choramos pelos cantos? Por que é que nós olhamos para Deus e dizemos, por que eu jejuo e nada acontece? Por que eu vou à igreja, me sacrifico? E a Bíblia responde essas questões. Misericórdia quero, obediência eu quero, eu não quero sacrifício. Deus não quer nosso sacrifício, Ele quer nossa obediência. Ele quer que você saiba, você leu, você decorou e coloque em prática, simples assim. Vamos ler 2 Crônicas 7,14, que nós já conhecemos de cor, que diz o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, simples, quem é o povo de Deus? Você se acha povo de Deus? Você se diz cristão, ou seja, está se chamando pelo nome dele? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, perceba o se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e me buscar. Veja bem, se humilhar, orar e me buscar. Eu sei o verso de cor, mas eu pergunto, você se humilha? Você se quebra perante Deus? Você ora? Você busca como quem quer? Você busca como quem morre se não receber uma resposta? Eu não sei se essa história que eu vou lhes contar é verdadeira ou não. Diz que Sócrates, o filósofo, estava caminhando pela praia um dia, e alguns discípulos seus o viram andando sozinho, pensando, e se aproximaram dele. Se aproximaram e fizeram uma pergunta inusitada e interessante. Falaram assim: Sócrates, nós todos sabemos que você é um camarada sábio. Agora, nós queríamos saber de onde você tira a sua sabedoria. Como você é tão sábio? Como é que você consegue reter tanta informação, tanta coisa boa, tanta ideia que auxilia as pessoas? Eles falaram, o Sócrates olhou para os... Eram 3 garotos, 3 discípulos, ele olhou para os 3 e disse: vocês querem realmente saber isso? Queremos. Vem aqui comigo. Trouxe os 3 para dentro do mar. E a água estava batendo no peito. Aí ele olhou para um e falou assim: você quer saber de onde eu tiro tanta sabedoria mesmo? Falou: sim, quero. Esse é o nosso objetivo. Ele pôs a mão na cabeça do garoto e afundou. Inesperadamente, e ficou segurando a cabeça embaixo. Ficou segurando, o garoto começou a ficar angustiado, algumas borbulhas de ar estavam passando por ali, e ele observando, e os 2 outros discípulos espantados. De repente ele soltou, o rapaz surgiu ofegante. Mas o que aconteceu, coisa e tal? Aí Sócrates fez uma pergunta para ele, e disse o seguinte: quando a sua cabeça está debaixo d'água, o que é que você queria? Ele disse: ar. Simples, ar. Só que você não queria dinheiro? Não. Você não queria diploma? Não. Você não queria saber livros e livros de cor? Para dar aulas, escrever livros, quem sabe? Não. O que você queria? Ar. E ele disse: o dia que você buscar sabedoria como quem quer ar, você vai encontrar. O dia que você buscar Espírito, o dia que você buscar Jesus, o dia que você buscar respostas para a sua vida, como quem quer ar, você vai encontrar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, com fé, com vontade, se humilhar, olhar para si mesmo, se achar indigno e buscar, sabe o que vai acontecer? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Simples, causa e consequência. Se você buscar, você que se diz cristão, você que diz seu povo, buscar. Mas como assim buscar? É você ter ordem na sua vida. E eu vou encerrando já com uma pequenina história bíblica, mas de uma grandeza fenomenal. Uma grandeza estonteante, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vou ler alguns versículos do primeiro capítulo e chegar a algumas considerações com vocês. Antes de ler esses versículos, eu queria dizer para vocês o seguinte: existe uma postura na nossa vida que Deus está interessado. O que é que você espera de Deus? Uma troca, que Ele seja um banco? Você deu R$10 de oferta e você espera receber 20? Como assim? Como funciona com Deus? O que é importante? As bênçãos, as dádivas? O que é importante? Nós temos que saber que as prioridades são importantes na nossa vida. E sabe o que o jejum causa para nós? Foco nas prioridades. Jesus, vocês devem se lembrar muito bem.
Uma vez ele descendo de uma noite, que ele passou numa transfiguração, passou com o Pai, descendo. Quando ele chegou ao pé da montanha, ele foi lá com alguns discípulos, mas depois os outros ficaram embaixo. Quando eles desceram da montanha, ele encontrou uma situação interessante ali. Um pai com um filho endemoninhado. Não vou ler agora por uma questão de tempo, mas vocês podem conferir depois. Mateus 17. Um pai com um filho endemoniado chegou para Jesus e falou: o senhor pode curar o meu filho? Expulsar o demônio? Jesus parece que põe a mão na testa e diz: ah, geração incrédula. Por que ele falou isso? Porque o pai desse menino havia solicitado a mesma coisa para os discípulos, que já haviam sido comissionados, andavam com Jesus, e os discípulos não puderam curar. Aí o pai falou assim: olha, eles não puderam curar. Jesus falou assim: até quando eu tenho que suportar vocês? Até quando eu vou estar junto de vocês? Daqui a pouco eu vou para o céu. Como vocês vão resolver a vida de vocês? Que tem uma situação e vocês não conseguem resolver, em nome do Pai. Trazer o menino. E Jesus expulsou o demônio. E os discípulos ficaram interessadíssimos em saber o que tinha acontecido. E perguntaram em particular para Jesus: Jesus, o que aconteceu? Como que nós não conseguimos expulsá-lo? O senhor chega lá e expulsa com facilidade. E nós já temos o poder que o senhor nos deu, não conseguimos expulsar. E Jesus disse: ah, essa casta de demônio não sai senão de que maneira? Jejum e oração. Eu não sei quais os problemas que tem na vida e quais crises que você esteja passando. Não tente expulsar as crises sem jejum e oração. Jejum, meu querido, não é você sofrer por deixar de comer. Jejum é foco. Jejum é você ter uma mente límpida para você poder entender as verdades. Numa outra situação, de forma bem rápida, quando Jesus viajou um bom trecho, chegou empoeirado, cansado, suado, os discípulos falaram o seguinte: eu vou comprar comida, que nós estamos morrendo de fome. Saíram perto de uma cidadezinha samaritana chamada Sicar. Vem aquela mulher samaritana, Jesus conversa com ela. Não é esse o tema agora. Mas quando os discípulos chegaram com comida e a mulher já havia saído, falaram: Jesus, come, trouxemos comida para você. Ele disse: não, minha comida é outra. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso é jejum. É o significado. Eu estou tão focado numa coisa que eu nem sequer sinto a necessidade de outra. As coisas espirituais ocupam todo o ambiente na minha vida. Vai ser difícil eu ler para vocês agora o que eu gostaria de ler, por uma questão de tempo. Mas ali em Samuel conta a história de uma família. O pai, o chefe da família, era Eucana. Tinha 2 esposas. Comum naquela época. Eucana era marido de Ana e era marido de Penina. 2 esposas ele tinha. Penina, uma das esposas, tinha vários filhos. Ana era estéril. E naquela época, ser estéril era símbolo de uma maldição divina. Essa mulher padecia demais, envergonhada socialmente, porque não tinha filhos. Um dia, eles subiram para Jerusalém, para as festas, e Eucana dizia para ela: mas você está tão triste, você não quer comer, por quê? Ela dizia: não, minha alma é carregada. Mas o meu amor por você não vale mais do que muitos filhos. E eu sei dizer que Ana estava com tanto peso dentro do seu coração, que ela foi um dia para a igreja, sentou-se ali, e começou a conversar com Deus. Os lábios moviam, mas não saía som de sua voz. E Eli, que era o sacerdote, observando-a, se aproximou dela e falou para ela: mulher, retira de ti o teu vinho. Você bebeu, veio para a igreja? Disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. Sabe, eu quero um filho. Agora a vida está passando. Quem que eu vou ter do meu lado para me chamar de mãe? Quem que eu vou ter do meu lado para me proteger? Quem que eu vou ter do meu lado para
andar comigo para que eu me sinta uma cidadã, eu me sinto uma judia exemplar. Quem? Eu sou abandonada. E Eli disse o seguinte, esse verso eu quero ler, diz o seguinte: então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, em paz. Chegou para a mãe dele, para a mulher, e falou, vai em paz, que Deus ouça você, que Deus ouça você. E ela foi embora. Maravilha das maravilhas. Chegou na sua casa depois de algum tempo, grávida. Que bênção, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E cada ano eles subiam para a festa em Jerusalém, mas ela não subia. Ela dizia, vou ficar em casa até o menino desmamar. E quando o menino desmamar, aí eu vou para a festa. E eu sei dizer que aí a Bíblia diz o seguinte, olha só. Havendo-o desmamado, versículo 24, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Ele não era criança, era muito criança. O amor de mãe estava na flor da pele. Aquele menino que ela criou até essa idade, que ela sonhou. Eles desceram, eles subiram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, ela procurou Eli. Chegou para Eli e disse, está vendo esse garoto? Era por esse garoto que eu orava. Era esse garoto que eu queria. Era esse garoto a minha salvação. Mas sabe de uma coisa, Eli? Toma, ele vai ficar no templo e eu vou embora sozinha. Não dá para entender. Você queria tanto um filho, filho mais do que qualquer coisa, e agora você traz o filho que Deus deu para você, depois de tanta oração, deixa no templo e vai embora sozinha? É uma dúvida que eu carreguei comigo por muito tempo. Como pode? Me explica, é isso ser cristão? Dar tudo que você tem a troco de quê? Mas sabe de uma coisa? Eu descobri o seguinte: Ana nunca quis um filho nessa prioridade. Ela queria, mas não era a prioridade dela. Sabe qual era a prioridade de Ana? Plenitude com Deus. Eu quero conhecer a Deus e quero que Deus me conheça. Eu quero que eu ande e eu viva essa tal da orar sem cessar. Eu viva esse ministério, eu viva Jesus no meu coração. Eu quero conhecer a Deus e a sua vontade. E quando ela percebeu que isso era a coisa mais importante da vida dela, ela disse, toma, Jesus, esse filho é seu, vai ficar aqui. E sabe o que Deus fez com Ana? Ela voltou para casa e Deus deu mais 5 filhos para ela, para uma estéril. Deus deu mais 5 filhos. É assim que Deus funciona. É assim que Deus trabalha. Quando a sua mente está colocada na mente de Deus, quando o seu coração pulsa no coração de Deus, não tem coisa mais importante, mais vital, mais decisiva e definitiva na vida do que você ter plenitude com Deus. Esse foi o objetivo dessa semana, desses dias de oração. Esse é o objetivo do jejum, conhecer a Deus e que Deus conheça você. Orar a Deus, se entregar para Ele. E que Ele lhe mande o Espírito para que você ouça as respostas que Ele tem para você. Respostas de paz e de vida. E eu vou dizer para você, eu termino aqui com a mesma coisa que Eli, disse para Ana. Ana, esse é teu desejo? Conhecer a Deus, ser sincera a Ele, abrir o coração para Ele. Então, vai em paz. Meus queridos, jovens, adultos, pais de família, nada é mais importante do que Jesus olhar para você e dizer, vão em paz. O sábado não terminou, que vivam o resto desse dia em paz. O mundo vai piorar cada vez mais, nós sabemos disso, infelizmente. Mas que nós atravessemos as crises em paz. E que no momento de paz que nós estejamos vivendo, nós construamos castelos, refúgios, porque daí que vem o nosso socorro. E refúgio se constrói em tempo de paz. Vão em paz, que Deus abençoe. Amém.
Como nós estamos com um objetivo espiritual aqui, nós vamos ter um tempo para orar e o pastor Valdecir vai dirigir este momento de oração. Nós estamos sentindo a presença de Deus. Nós temos alguns que estão jejuando nesta manhã e a igreja necessita da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Eu gostaria nesse momento de solicitar que todos nós nos ajoelhássemos perante Deus. Eu sei que Deus ouve a oração, sentado, deitado, em pé, mas vamos nos ajoelhar hoje para que nós saibamos quem é quem. Vamos nos colocar na frente dele e vou dar para vocês 1 minuto para que vocês orem, ou um pouco menos, orem, e eu então vou interceder com a oração final. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos imensamente agradecidos porque Tu providenciaste maneiras de nos comunicarmos contigo tão simples, tão fáceis, tão próximas de nós. Nós te agradecemos por isso. Santo Deus, nós pedimos que ouça a nossa voz, pedimos que Tu envies o Teu Espírito Santo abrindo o nosso coração para nós entendermos a Tua palavra, para nós vivermos e não somente lermos, entendermos, mas colocarmos em prática e que ela possa transformar a nossa vida através das Tuas promessas. Que maravilha que Tu deixaste a oração, deixaste a Tua palavra escrita, para que nós tenhamos possibilidade de crescimento e assim testemunhar do Teu amor a este mundo que agoniza eticamente, filosoficamente, financeiramente, em termos de segurança. Senhor Deus, aqui está o Teu povo, a Tua igreja, que intercede por esse país, solicitando que as autoridades sejam iluminadas por Ti, porque é Tua promessa que Tu vais agir no coração deles. Que eles possam, Senhor Deus, agir de tal forma que as pessoas que aqui estão se sintam seguras, com um futuro, com os seus sonhos na possibilidade de serem realizados. Ajuda cada um de nós, dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu perdão, mas sobretudo, ó Deus, dá-nos plenitude contigo, para que o nosso pensamento esteja conectado com os Teus pensamentos, para que o nosso coração pulse no ritmo do Teu coração, para que Tua mão se estenda e o Teu ouvido esteja aberto para ouvir as nossas súplicas, porque entre nós não vai haver iniquidade, pelo Teu amor e pelo trabalho do Teu Espírito Santo. Sê com todos nós. Dá-nos um restante de atividade na Tua causa e na Tua igreja nesse dia feliz. Dá-nos um restante de dia ao lado dos nossos amigos e colegas e traze-nos de volta para outras atividades desta casa de oração. É o que nós pedimos e agradecemos, não porque haja em nós mérito algum, mas pelos méritos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos coloquemos em pé. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. Lembrando que a saída ela é feita pelas portas laterais. Um sábado muito feliz e abençoado a todos.